Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Eu tenho a honra, eu não sei se eu peço autógrafo, eu não sei se peço para assinar uma camisa minha ou um DVD, porque ele é treinador, ele é comentarista esportivo e ele é ator, né? Professor Nando, às vezes ele tá na Copa do Mundo, você pode olhar lá no Catar, ele tá lá vestido de Paulo Vinícius Coelho. E às vezes ele tá como ator vestido de Adam Sandler. Ô Nando, qual que é o melhor salário? É treinador, comentarista ou ator? Bom dia. Bom dia. Rapaz, com certeza é de professor. Aliás, tá tendo aí uma movimentação, né? Já que é comédia, né? Tá tendo uma manifestação importante em Campo Grande, muito importante, que é os professores da rede municipal manifestando contra a prefeita Adriane Lopes, porque a prefeita disse que não daria o aumento do piso salarial 10,79, se eu não estou enganado. Ontem teve uma manifestação na frente da prefeitura. Aliás, como é que tá a vida de professor, Nando? Melhorou alguma coisa ou tá difícil ainda? Então, a vida de professor é para quem gosta da profissão, né, tem suas dificuldades. Né, mas como a gente gosta do que a gente faz, é muito bom ser professor, né? Então, quem tem o dom que a gente fala, né? E a gente não se vê fazendo outra coisa. Então, quem está na educação já está acostumado com as dificuldades, né? Mas isso é normal, a gente sabe que a educação é a longo prazo, né? Então, as crianças estão com a gente um determinado tempo do dia e estão em constantes transformações e mudanças, né? Então, é legal a gente ver no futuro quem a gente conseguiu ajudar, né? E ver como que eles se comportam, né? Então, às vezes a gente tem esse reencontro, né? E a gente percebe que a gente fez alguma diferença na vida deles. Isso que é muito legal, né? Bem, abraçando aqui a galera que tá mandando mensagem pra gente através do chat também. O Ricardo Alves segue por aqui. Um grande abraço, Ricardo. Vamos sim lá na querida Maracaju. Você pode mandar mensagem pro Nanto. Já também o professor Cleiton vão estar conosco. O Nanto que foi campeão pela SERC e o CDB em anos anteriores. Esse ano ele está como auxiliar do Cleiton. Nós também estamos aguardando o Cleiton para junto batermos um papo para falar da final de amanhã lá no Jacques da Luz. Mas, Nando, adiantando aqui, principalmente a questão da pergunta, abraçando o Ado Vinícius lá em Corumbá, o Paulo Roberto, que é o diretor de esportes lá do Operário Atlético Clube, também segue na escuta. Valeu, um abraço a todos aí. Ô Nando, o grupo da Rádio Futebol na Canela, a gente sempre tem debatido, principalmente porque a gente transmite campeonato feminino paulista, o próprio Campeonato Brasileiro, tivemos há pouco tempo também a Libertadores, e eu queria uma opinião sua. A última vez que a gente bateu o papo, você deu uma declaração polêmica que já eu vou te perguntar dela novamente. Mas a questão do esporte. Por que ainda as mulheres não conseguem performar o esporte futebol mais próximo do homem, assim como foi no vôlei, no basquete? Qual que é a tua visão a respeito desse ponto, Nando? Então, eu discordo um pouquinho de você, né? Porque a gente vê a evolução do futebol feminino, né? A performance, se você pegar o voleibol mesmo, como você citou, o jogo de voleibol masculino é muita força, né? A gente tem rally que a gente não consegue, às vezes, nem enxergar a bola na situação de jogo. Isso é questão de gênero mesmo, né? Um pouquinho mais de força na parte masculina, né? Assim como no basquetebol, em todos os esportes. Mas no voleibol mesmo, um jogo de voleibol feminino, quando você assiste bem jogado, com qualidade, é um jogo mais prazeroso de assistir, porque você consegue entender mais o jogo, né? Você consegue ver mais as movimentações. Já no masculino, ele é mais força, né? E eu vejo agora o futebol feminino uma evolução constante, né? Se a gente pegar de 10 anos para cá, a gente tem jogos muito, muito bons para ser assistidos, né? E com a parte técnica, a parte tática, algumas coisas atrapalham com essa diferença de força e tudo mais. É claro que o gol é um pouquinho grande demais para as mulheres, né? Mas também tem o outro lado. Se o gol é maior para as mulheres, tem mais chance de sair gol, que é a atração do jogo. Tá? Então, eu não vejo mais essa discrepância técnica e tática do feminino. É claro, se for falar
nível de comparação, a caminhada do futebol masculino é muito mais longa, né? Mais de 100 anos aí o pessoal se aperfeiçoando. E se a gente pega também um jogo da Copa de 82, de 86, que a gente vivenciou isso em outros tempos, você vê que o jogo era bem mais lento, né? Então a performance física, depois da geração do Ronaldo ali, Roberto Carlos, que realmente teve o implemento da preparação física diferenciada, o jogo ficou muito veloz, né? Então hoje quem joga futebol é atleta de futebol mesmo. Então, hoje estava acabando de ver o jogo, vendo um pedacinho do jogo da Arábia Saudita, o rapaz que saiu se não me engano, com 30 minutos de jogo, ele correu 8 quilômetros, né? Se a gente fizer um comparativo com outras Copas, né, do século passado, vamos dizer assim, corria metade disso aí, tá? Então, é uma questão de gênero, mas não que o futebol feminino não seja agradável de ver, né? A gente trabalha com futebol há um tempo, a gente já viu a melhora acentuada com bons jogos. É claro que no masculino nós temos jogos mal jogados também, né? Muitos jogos mal jogados. Então, quando a gente fala assim, o jogo é diferente. Não é diferente. Quando tem qualidade, o jogo é bom. Quando não tem qualidade, o jogo é ruim. Assim como no masculino. A gente vê vários jogos horríveis, em campeonatos até de ligas profissionais, né? Então, a gente não pode parear isso aí e falar nesse sentido, né? Mas a evolução vai acontecer, né? A gente está vendo que a própria mídia já mudou o seu olhar com o futebol feminino. É um produto que já é mais acessível para as pessoas ainda têm aquela visão do passado, que eram jogos ruins e feios. Agora não, quem vai no jogo de futebol feminino, bem jogado, com qualidade, com treinadores, com pessoa que treina, gosta de ver o jogo e volta, né? A gente vê muito isso. No futsal, mais ainda, né? Que já está um tempo mais nessa... E é mais fácil de fazer, vamos dizer assim, pela quantidade de atletas. É mais tranquilo de você fazer um grupo de futsal do que futebol de campo, né? Então é mais ou menos isso. Não sei se respondia Sim. pergunta, mas... Nós estamos ao vivo com o técnico Nando, que esta temporada está como auxiliar técnico da Cerca CDB, mas é treinador de futsal, de futebol também. Aliás, eu concordo plenamente. Eu me aborreço com jogos do Campeonato Brasileiro que a gente transmite às 38 rodadas. É um aborrecimento, vários na verdade, por rodada. E se eu quiser me divertir e ficar de boa, eu vou assistir um jogo do futebol feminino. Eu digo isso. Nós temos aí Palmeiras, Corinthians, o próprio Internacional que chegou esse ano, né? São Paulo. Cara, jogos assim, agradabilíssimos. Agora, você tocou num ponto que é bem interessante. Por que o gol é um ponto a desenvolver? As goleiras, até tá rolando um vídeo aí, você deve ter recebido, de uma goleira que, essa semana, não sei se o vídeo é atual ou antigo, ela, fora do gol, tromba com a rede pelo lado de fora. É tipo o futebol asiático, que lá há uma exigência do goleiro ser local, porque precisa desenvolver. Eles entendem lá no futebol asiático que o goleiro tem uma deficiência. É o ponto mais a ser desenvolvido hoje no futebol feminino, é o goleiro, a goleira no caso, Nando? Então, a goleira, a posição de goleiro no futebol feminino sempre foi uma dificuldade, pelas próprias dimensões do gol, né? Então é desproporcional pela estatura das goleiras. Mas, como eu falo, a evolução está acontecendo. Já mais meninas estão querendo, desde novas, serem goleiras, né? E com isso tem mais oferta para ser trabalhada. Então a gente sempre fala que da quantidade nós tiramos a qualidade, né? O vídeo que você mencionou aí é um vídeo cômico, né? Ela vai perdendo o ângulo de gol e não percebe que ela está fora do gol, né? E deixa totalmente o gol aberto, né? Mas, eu vou defender de novo as meninas, se a gente pegar a internet, nós temos milhões de vídeos masculinos com absurdos, engraçadíssimos, né? Que acontecem por aí, né? Porque o futebol ele é um jogo, é divertido, então quando você vê uma coisa diferente, você grava, guarda e transmite para todo mundo. Porque é um produto que todo mundo gosta, né? Todo mundo se identifica. Quem não fez na pelada uma jogada de cabeça de bagre, né? Então a gente se diverte com isso. A gente já viu algumas imagens também do masculino, o cara esqueceu de dar bola, né? Perdendo no próprio jogo da Copa agora, e que o goleiro jogou a bola para frente, quase o adversário veio marcar o gol, igual o Ronaldinho marcou há um tempo atrás. Então, volto a defender as meninas. É uma questão do futebol, né? É uma questão do futebol. Quem vai errar? Quem está jogando, né? Sempre quem está jogando vai errar.
E a gente se diverte com tudo, né? É gostoso. Faz parte do futebol, faz parte da vida da gente se alegrar com as coisas, né? E isso traz alegria também. Às vezes mais do que um gol, né? A gente ri bastante. 11h11, estamos ao vivo com o técnico Nando. Quero informar que acabou vitória da Polônia, 2-0 sobre a Arábia Saudita. Grupo C, que é o grupo da Argentina. Já já a bola vai rolar para França e Dinamarca, um dos jogos mais esperados da Copa do Mundo. Nando, você deu uma declaração há algum tempo para nós que não adiantaria você ganhar 1.000 campeonatos estaduais, estou sendo metaforicamente, né? Porque na hora que você atravessar a ponte e disputar o Campeonato Brasileiro, o nível de exigência é outro. Cara, o que eu recebi de reclamação, eu acho que talvez você não tenha recebido, mas o que eu recebi de reclamação por essa declaração, e eu vou dizer aqui o seguinte, o convidado aqui, ele vai falar o que ele quiser. Concordem ou discordem, não é problema meu, ele vai falar o que ele quiser mesmo que eu concorde ou não concorde. E nesse ponto eu concordo. E falei na hora que concordei. Isso serve não só para o feminino, quanto para a base, para o estadual, porque o número do futebol masculino aí, que o Nan tá trazendo esse paralelo, tá escancarado aí. Nós somos a penúltima federação no Brasil. Não é de graça, não foi da noite pro dia que isso aconteceu, que nós chegamos nesse nível. Ou seja, não adianta a gente disputar internamente e não ter desafios maiores. Você continua com o mesmo pensamento ou algo já melhorou ou piorou para você pensar igual ou diferente? Assim, o contraditório é bom, né? Se todo mundo concordasse com a gente, ia ser muito chato, né? A gente fala isso porque a gente vivenciou. Anteriormente eu não falava, não tinha essa experiência, né? A gente ficava observando e falando, né? Mas assim, quando a gente fala numa questão nacional, é questão de estrutura, né? Então as equipes que a gente vai enfrentar fora do nosso estado, na maior parte dos times qualificados, eles conseguem ter treinamento constante, né? Então é o ano inteiro, tem uma programação constante. E para a gente aqui no estado, assim, eu falo a minha opinião, eu não estou dizendo quem é o culpado, né? Não tem o culpado, o culpado é esse, o culpado é aquele. É uma situação, porque é uma situação técnica, na verdade. Eu já fui em 2 campeonatos nacionais de futebol de campo aí, de futsal já fui em vários, né? Então, o que a gente percebe, assim, como técnico, tá, gente? Como dirigente, eu não posso opinar, porque também eu sei que é difícil fazer futebol em qualquer lugar, né? Ainda mais quando o recurso é escasso. A gente sabe que os nossos dirigentes tentam, têm dificuldades e tudo mais, né? Então, não é questão de achar culpado, é questão de analisar uma situação, né? Você, veja bem, eu penso assim, nós, com 3 anos de trabalho, a gente consegue chegar num bom nível. O que eu quero dizer com isso? O que é um bom nível de trabalho? Você ter uma temporada inteira, uma equipe, para você treinar de segunda a sexta-feira e jogar final de semana e jogar as competições, né? E fazer o seu trabalho, né? Colocar a sua filosofia de jogo, vamos dizer assim, e as meninas entenderem o jogo, entender a sua proposta de trabalho e conseguir chegar no campo, na quadra, fazer o que você está pedindo, certo? Então, essa condição é difícil de você ter. No futsal é mais fácil. Por quê? Porque você tendo a sua quadra, você tendo um apoio, que nem nós temos aqui, o apoio da universidade, que nos oferece uma quadra boa para treinar, o material, bolas tem para treinar, tem colete, tem cone, a gente faz um trabalho. Por quê? Porque com 15 meninas, com 12 meninas, com 10 meninas, você faz um treino bom. Né? O ideal é você ter de 15 a 20 meninas à disposição o tempo inteiro. Mas, se tiver 10, você faz um trabalho bom. Né? Agora, no futebol, assim, o pessoal que critica, que fala, que fica bravo, tudo bem. Mas eu, Nando, não consigo trabalhar treinando com pouca gente, né? Ou treinando cada dia com uma, por conta do quê? Por conta que a gente não tem condições de reunir um grupo todas as noites para treinar futebol, né? A nossa equipe mesmo tem toda a ajuda da SERC, tem toda a ajuda da CDB, tem muita ajuda da Fodesporte, né? Sempre o pessoal está ajudando a gente, algumas empresas também, mas o futebol é caro. O problema é só esse, o futebol é caro, né? Para eu ser técnico de futebol de salão, de futebol de campo, eu tenho que trabalhar em outro emprego.
né? Eu tenho que ser professor da rede municipal, tenho que ser professor da rede estadual, e eu tenho que, no período da noite, ser professor da rede particular. E fazer o que eu gosto, que é o meu ganha-pão e minha alegria, né? Como eu falo, a gente vai para o trabalho feliz, né? Chega às 7h30 da noite, 7 horas, que a gente está preparando para ir para o treino, é o melhor horário do nosso dia. Por quê? Porque a gente gosta do que a gente faz, tá? Então, não é crítica a ninguém, é que é caro fazer o negócio. Para você sustentar um técnico, um auxiliar, 20 meninas, demanda de dinheiro e demanda de muita coisa, né? O trabalho é a parte mais prazerosa, a parte mais, vamos dizer assim, fácil, né? Então, eu não entendo por que tanta braveza. Ninguém veio falar para mim, me criticar, né? Eu até gostaria de saber, assim, em que sentido foram as críticas, né? A gente não coloca um culpado. O nosso estado é um estado que está melhorando muito no esporte, né? Esses 2 últimos governos apoiaram bastante o esporte amador, o profissional, então a gente não pode deixar de falar isso, né? Eu trabalho há 30 anos com esporte já e nunca vi um trabalho tão bem realizado, né? Então a gente não tem que criticar as pessoas. O professor Marcelo, o professor Silvio Lobo fizeram de tudo para ajudar. A gente percebe que até o campeonato estadual agora, feminino, tem apoio da Fundesporte, as equipes têm uniforme que foi viabilizado com a parceria junto com a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Então, deu condição de transporte também, de alimentação, de hospedagem, assim como acontece já, eu não sei a quantidade de anos, mas faz algum tempo já que o masculino também é apoiado pela Fundesporte, né? Então, a uniforme de treino, uniforme de jogo, as bolas, arbitragem, almoço, translado, tudo isso é um trabalho, né? Então, se a gente fala assim, pô, não tem trabalho no nosso estado, a gente vai estar mentindo, né? Porque tem apoio? Tem apoio. Isso para mim é apoio. Agora, os clubes têm que conseguir se organizar melhor para dar condições do seu atleta treinar com qualidade, ter um descanso, né? O seu técnico também, o que ainda não é uma realidade no nosso estado. Mas eu acredito muito que a gente possa melhorar, né? A gente tem que ter confiança nisso. São 11 horas e 18 minutos em Campo Grande, meio-dia e 18, horário de Brasília. Estamos ao vivo com o auxiliar técnico Nando da Cercle CDB, batendo papo conosco sobre futebol feminino e, claro, nós vamos falar da decisão já entrar de cabeça no jogo de amanhã. Nando, explique essa mudança aí na comissão técnica. Por que você ficou de auxiliar? O Cleiton que assumiu, foi uma opção sua, uma opção da diretoria? Explica pra gente, por favor. Então, o Cleiton é amigo de longa data, né? Até foi meu atleta quando eu comecei a trabalhar no Colégio Dom Bosco, né? Então, sempre a gente trabalhou junto também, posteriormente no Colégio Dom Bosco, e depois ele vem do futebol de campo, né? Ele já jogou futebol de campo, técnico de várias equipes de base aqui na cidade, já tem um longo tempo de trabalho. E quando a gente começou a jogar o futebol de campo, em parceria com a SERC, ele sempre me ajudou, me deu apoio. E a gente não faz nada sozinho, né? E, como eu falei para você, nós não somos exclusivamente técnicos, né? Nós somos professores também, a gente tem muita atividade. Como você falou no começo, a carga horária do professor ela é exaustiva, né? Tem muitas funções além da sala de aula, planejamento, relatórios, diários. E a gente viajou muito ano passado, retrasado, esses 3 últimos anos. É muito desgastante para a gente, né? Fisicamente. A gente eu já tenho, chegando próximo aos 50 anos, a gente não aguenta também, né? E outra, é bom a mudança, porque as meninas também, é outro comando, mas a gente é um time só. A gente fala a mesma língua, não tem vaidade nenhuma, né? Que a gente fala assim, qual que é a diferença do técnico e do auxiliar? O técnico que decide tudo, né? Quem ele está achando melhor. É claro, quando eu era técnico, quando eu estava de técnico no ano passado, eu pedi opinião para ele, pedi opinião para o Carlinhos, para o supervisor, né? Então a gente conversa na comissão técnica, é normal isso aí. Para o Hélio, nosso auxiliar, a gente faz essa conversa, mas no final, quem decide quem vai escalar é o treinador. Quem decide qual o esquema de jogo vai ser jogado
jogador. E nós respeitamos a opinião do Cleiton, ele é um excelente profissional, tem um trabalho de longa data, e a nossa função é dar todo o apoio, é ajudar, é ser auxiliar mesmo, né? Então, a SERC, através do presidente Pérez, conseguiu esse ano trazer atletas também de fora, né? Então a gente tem o Rodrigo lá em Chapadão também, que faz um treinamento específico também, que faz parte da comissão técnica, então tem praticamente um time lá em Chapadão, né? Porque nas outras competições também, a gente tinha 20 atletas e tal, mas a gente sabe que quando vai se afunilando o campeonato, vai tendo várias competições, tem lesão, tem questão de trabalho, tem muitas questões que fogem ao nosso controle, né? Então, um grupo de futebol, o ideal é ter 30 pessoas. Nós não temos a condição de trabalhar todas as 30 juntas, de segunda a sexta-feira, mas já é um passo, né? Voltando a falar sobre as competições nacionais. A gente nunca conseguiu, nas competições nacionais, levar a mesma formação de uma equipe, né? Por quê? Porque chega no final de semana que tem que viajar, uma não pode ficar no serviço, né? Está machucada, então é complicado. E com um grupo reduzido você não tem peça para trocar, né? Você perdeu uma atleta, e diferente do futebol masculino, as pessoas têm que entender isso. Para a gente achar várias meninas na mesma condição técnica, física e tática, é difícil, né? No futebol masculino, a gente percebe que se você perde um jogador, rapidamente você consegue repor 2, 3, mais ou menos na mesma característica. O feminino não é bem assim, né? É mais restrito. E com esse avanço no futebol de campo, né, feminino nacionalmente, está mais difícil ainda, porque com mais times jogando a Série A, a Série B, meninas já estão migrando para outros centros também, mais cedo, né? São 11h23, estamos ao vivo com o técnico Nando, abraçando o Edson do Carmo, que está no bairro Zé Pereira, aqui em Campo Grande. O Everton Fonseca está trabalhando, né, de Uber e ouvindo através do Bluetooth do carro. Obrigado a galera que está no Bluetooth, né, com foninho de ouvido, indo, voltando do trabalho. Galera, no youtube.com/futebol na canela, também no facebook.com/futebol na canela. Vamos à campanha das duas equipes, Operário e SERC, jogo único e na casa de quem teve melhor campanha. E vocês não vão acreditar por que o jogo é em Campo Grande. Mas vamos lá. Primeira rodada. Eram 2 grupos, 3 equipes. Só o campeão avançou. A SERC no grupo A, 100%, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Marcou 17 gols, tomou 1. Um amarelo, espetacular, hein? Um amarelo, nenhum vermelho. 9-0 no Três Lagoas, na primeira rodada. Aí o jogo mais difícil, 2-1 no Comercial, na segunda rodada. E na última rodada fez 7-0, cadê aqui? Aí 2-0 no Comercial, aqui em Campo Grande, agora sim. 4-0 no Três Lagoas, lá em Chapadão do Sul. E nós tivemos aí, tá faltando um jogo, não tá? Não, são 4 jogos, tá certinho, isso mesmo. Venceu as duas do Comercial e as duas do Três Lagoas. O jogo é em Campo Grande, porque o Operário tem saldo de gols melhor. 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, marcou 42 gols. Não tomou nenhum. Um amarelo e um vermelho o Operário. Operário que fez 4-0 no Corumbaense, 11-0 no C-Inter, depois 3-0 no Corumbaense lá em Corumbá e 24-0 semana passada aqui no Jacques da Luz. Ô Nando, esses placares aí são ruins, né, Nando? Cara, 5, 6, 7, beleza. Cara, 11, 12, 24, cara, 24 principalmente, ganhou do Corumbaense entre os homens, hein? Teve um 23-1 há 10 anos pro Corumbaense sobre o Coxim na Série B. Depõe de uma maneira ruim o despreparo de algumas equipes, né, Nando? Então, é como a gente fala, para manter um time de futebol de campo é difícil, né? Você tem que ter muitas meninas para treinar, né?
E com esse apoio, eu acredito, né, da Fundesport, da federação, que viabilizou o transporte, tudo, ficou mais em conta participar. Então isso anima algumas equipes que estão começando a disputar o campeonato. Mas na hora de montar a equipe, aí cai aquela realidade difícil. Como você vai trazer as meninas de fora para compor a equipe? Como você vai captar meninas para jogar na sua equipe? Né? Então, quando começa o campeonato, ainda começa com empolgação. Né? Mas quando perde uma partida, perde outra, e vai jogar uma partida, a última partida, já desclassificada, desmotiva bastante. Aí já tem um pouquinho de desmanche da próprio elenco e fica mais dilatado o placar ainda. Né? Eu acredito que, assim, a gente teve 6 equipes no nosso estadual agora. A gente conseguiria ter essas 6 equipes mais parelhas, né? Porque nós vemos em competições no interior, só com atleta, quando eu falo assim, atleta da casa aqui, né, do nosso estado, no futebol de salão a gente vê muitas meninas jogando, né? Só que aquele negócio, você fazer a transição da quadra para o campo é complicado. Se você tivesse mais poder financeiro, você podia trazer mais meninas e equilibrar mais esses jogos, né? Mas a nossa realidade é essa. A gente não tem como sair do nada para o tudo de uma vez. Então, as pessoas elas querem estar participando também, com todo o direito de participar, né? E ver qual é a realidade. Então, a gente torce para que as equipes se estruturem mais e que os jogos fiquem cada vez mais parelhos, né? Mas já foi um avanço ter 6 equipes e com partidas ida e volta, né? Se continuar o apoio sempre, eu acredito que melhora. Não tem como piorar, né? É mais ou menos isso. E questão de regulamento é aquele negócio. A gente tem que reclamar do regulamento antes de fazer. Fez o regulamento, assinou o regulamento, cumpra-se, né? Então, assim, e outra, é uma vantagem de jogar dentro de casa, mas para nós também não interfere em nada, que a nossa equipe também é baseada aqui em Campo Grande, né? E o campo, como não vai muita torcida também, tomara que eu seja errado e apareça amanhã lá, tá o campo cheio, né? Não tem muita diferença de mando de jogo, vamos dizer assim. A gente prefere, às vezes, até jogar na casa do adversário com um campo bom, né? O que não é a nossa realidade aqui ainda, infelizmente. Nosso campo lá em Chapadão é um campo excelente, né? Um dos melhores do estado. A gente trocaria com certeza o jogo fora de casa por um campo excelente. Né? Quando a gente viaja em outros centros, a gente vê um estádio, 2, 3, 4, 5, 6 numa cidade só, com gramados legais para jogar, né? É muito bom. Só que não é a nossa realidade ainda. Mas não só no feminino. Lembrando que se tiver terminar empatado, né? Pênaltis, correto? Ninguém tem vantagem, né? Isso. Ninguém tem vantagem. Só é final mesmo. É legal ter crítica, tá, gente? Se o pessoal estiver escutando, pode falar na lata aí, criticar, né? Depois também, quando a gente acaba a entrevista, vocês podem passar o meu contato para pode? Para me cobrar. Não, porque eu vou ser sincero, o pessoal da federação, eu trabalhei lá 6 anos, né? E fazia crítica como assessor de imprensa, continuo fazendo a maneira que faz o futebol. O pessoal, principalmente da federação, ficou chateado pelo seguinte: fala pra ele disputar outra coisa então, pô. Se não é parâmetro, o que o Nando quis dizer é que para ele se avaliar e para ele ter uma avaliação do que ele vai ter pela frente, o estadual nosso, eu não me lembro se naquela temporada foram 4 equipes apenas, confesso que não tenho lembrança. Porque teve campeonato que teve 2 equipes, foi ida e volta e acabou. Não é parâmetro para você se preparar para um campeonato brasileiro, né, Nando? É nesse sentido que você quis expressar. Então, às vezes a gente é mal interpretado, né? Não foi uma crítica à federação. A federação, ela faz o que pode, né? A federação, quem manda na federação, em última análise, são os clubes, né? Se eu tenho clube para disputar, com condições de disputar, eu vou ter um campeonato forte. Se eu não tenho, não tem como ser um campeonato forte, tá? E a federação não é culpa da federação. A federação está fazendo todo o esforço, está colocando tudo para ser feito, né? Então, a nossa... E nem uma crítica, assim. É a questão do jogo, que eu comentei da outra vez, se não me engano também, é a diferença nossa para o outro estado, né? Para a questão nacional, né? Então, não tem... Fechou. Sumiu o som. Pois não...
Fala comigo, Nando. O Nando ficou mudo. E é lá no material do Nando. Já já o Nando de volta conosco. O som dele ficou mudo, não está modulando no aplicativo que ele estava falando conosco. Algum problema de contato no microfone do Nando. Nando, tenta tirar do celular e tenta falar ao som ambiente. Parece que o seu fone pode ter dado problema aí, o microfone do seu... Oi. Aí, agora sim. Isso, voltou. Então, voltando a falar, não é uma crítica à federação. A federação, não sei se quando cortou, a federação faz tudo que pode para ter o campeonato. Quanto mais time tiver, melhor, né? Então é a nossa estrutura como clube, como conseguir captar atleta e tudo mais. E nem é uma crítica ao nosso clube também, né? O presidente Félix dá o apoio necessário para a gente, né? E, assim, quando a gente vê de longe, é uma coisa. Quando a gente está no processo, é diferente. Nós, quando fomos nos campeonatos nacionais, tivemos todo o apoio da federação, né? E da confederação também. Assim, para quem não sabe, quando a gente vai jogar um Brasileirão, Série A, B, C ou feminino, a gente tem passagens aéreas que você pode usar, 24 passagens aéreas, né? Então você pode trocar a passagem até no dia do voo. Você chega no seu destino, você tem alguém para te recepcionar, tem ônibus para te buscar, do bom e do melhor, fica no melhor hotel. Então isso, assim, é um trabalho da federação também, né? Então, dá condições de você trabalhar. Então, longe de criticar a federação nesse aspecto aí. É lógico que temos que trabalhar mais para sair desse penúltimo lugar, mas essa é outra questão, né? A questão técnica de time, eu acho que compete a quem faz o futebol, né? Nós, professores, formarmos mais atletas, captar mais jogadores, conseguimos fazer um trabalho melhor, mas é difícil para o nosso estado. Se fosse só no feminino, a gente, né? Agora, como eu falei de novo, eu falei várias vezes, o futebol de campo é um esporte caro, não é barato de fazer. Tá? Olha, arbitragem amanhã. Pois não, pode completar. Oi. Não, pode criticar, pode ligar, não gostei da sua fala, a gente gosta de discutir o futebol, né? Sem dúvida. Não tem um culpado só, nenhum que faz tudo certo, né? É um processo. Quem vai apitar amanhã é o Evandro da Silva Santos, será auxiliado por Fabiana Nunes Fabrão, Daiane Cristina Lucas e a quarta árbitra será a Evelise Medeiros Soares. Jogo 10 da manhã, entrada franca, tá? No Jacques da Luz, para você acompanhar. Eu sei que o horário é ingrato, no meio de uma Copa do Mundo, eu entendo tudo isso, mas você que queira assistir aí um jogo legal, vale título, né? E o campeão vai ter vaga na Série C, a Série A3 do futebol feminino. O Dr. Celso Pedraza, bom operariano, médico, tá na escuta. Duas coisas. Primeiro, que eu acho horrível um homem apitar uma final feminina. Será que a federação não tem uma mulher para apitar o jogo? Tem que pôr um homem para apitar? Por que não põe uma mulher para apitar o jogo? Segundo, a comissão de arbitragem da federação, no caso. Segundo, queria que você falasse dessa queda aí para a terceira divisão, Nando. Com o surgimento da A3, nós acabamos perdendo vaga na A2. É pior ainda para o nosso futebol? Depende do ponto de vista, né? Porque a gente participou de uma série que não tinha série A e B ainda, né? Era um modelo diferente de competição que a gente fazia 6 jogos, né? Para conseguir o acesso à série B, né? E assim, a gente teve dificuldades, como eu falei, na hora de você viajar. A gente teve vários jogos que a gente tinha condições de ganhar, né? Mas por conta de pouco atleta, né? A gente, como eu falei para você, na hora de você fechar o grupo e viajar, tem algumas que não pode por causa do trabalho, machucar e tudo mais, e a gente não conseguiu que os outros técnicos, outros parceiros da gente emprestassem algumas atletas, né? Então a gente perdeu alguns jogos que dava para ganhar, né? Eu até na época comentei que tinha condições de subir para a Série B, né? A gente perdeu alguns jogos assim, ganhando primeiro tempo, lá em Goiânia mesmo, com o time da Aliança, lá viramos o jogo
ganhando e sofremos a virada de 2-1. Né? Mas por conta que nós tínhamos 4 no banco apenas, né? E já no primeiro tempo a gente colocou, na época, a Vanessa Paixão, que estava voltando de lesão. Com 40 minutos do primeiro tempo, ela estava já dando cãibra, né? Então a gente teve que fazer troca precoce sem precisar, vamos dizer assim, né? E nós não tivemos como manter a mesma qualidade de jogo no segundo tempo e perdemos. Então é um exemplo do que aconteceu em vários jogos, né? Então aqui em Campo Grande também saímos na frente, depois sofremos a virada. Então era uma condição de poder ter passado para a Série B, né? E elevar um pouquinho o nosso índice na Confederação Brasileira. Mas como eu falo, uma Série B de Brasileirão já é mais complicada também, porque são mais jogos, né? Eu até brinco com as meninas, a gente teria que ser realmente mais ou menos profissional do futebol, viver para isso, porque são mais viagens, mais tempo viajando. E para todo mundo é difícil. E já só voltando, e na Série C, como foi no passado, é um jogo de mata-mata. Então, se você consegue passando fase por fase, você pode chegar nas finais ali e conseguir um acesso. O Lucas Nepomuceno, Vanessa Paixão, que você mencionou, salvo engano, é filha do Valdir, ídolo do Operário, que fez o gol do Fantástico. É isso mesmo, Nando? Exatamente. Vanessa, ela estava muito bem no jogo, jogando bem, mas como estava voltando em lesão, já sentiu dores musculares, né? E a gente, para preservar a atleta, ela trocou no primeiro tempo com 40 minutos. É uma excelente atleta, né? Filha do Valdirzinho, que também sem comentários, né? Era do gramado. E que agora está no STEM, né? Jogando futsal. Sim. Olha, eu quero dizer que o professor Cleiton não pôde estar com a gente, nem o Luiz Gustavo, que é o técnico do Operário. Ele está envolvido em Sub-13 e Sub-15 hoje e pediu desculpas por não estar. A ideia era estar todo mundo junto para a gente bater bola. A enquete aqui que nós estamos fazendo no YouTube e no Facebook, quem será o campeão do estadual feminino? Operário está ganhando 92%, Cerc 8%, o Operário é o atual campeão, né? Atual campeã. Ganhou da Cerc, inclusive, ano passado, né? Vai tentar o bicampeonato. E a Cerc quer dar o troco, é isso, Nando? Sempre. O futebol é assim. Ganhamos 3 anos seguidos, na verdade, né? Como é que é? Olha, essa foi ótima. Você quer dar o troco, né? É isso mesmo. Quem que não quer dar o troco? Olha aí, o futebol vive disso. Polêmica! Finalmente uma frase polêmica às 11h39. Nando quer dar o troco no Operário. Se fosse diferente, não era futebol. Se tivéssemos ganhado no passado do Operário, eles queriam dar o troco na gente, é normal. As pessoas, às vezes, ficam dourando a pílula, como dizia minha avó, né? Mas é isso. Politicamente correto, né, Nando? Coisa chata pra caramba, né, Nando? Tem que ganhar mesmo, né, Nando? Tem que ir lá amanhã e levar o título, né? Se eu for um time, se o Luiz der um time e não querer ganhar, não querer dar o troco quando perde, então tem que parar de ser técnico, né? não é isso, ganha o melhor, né? Que ganha a gente, se não der para ganhar, ganha eles. Tem 3 resultados. Vamos brigar até o último momento para ganhar, não é verdade? Assim como eles também. Esse é o futebol, por isso que a gente está aqui, né, cara? Se não fosse tudo bonitinho, você não estaria aí comentando, polemizando, polêmica com a gente mesmo. Tá aí, ó. Nando, como sempre, muito gente. Quero te agradecer e quero pedir desculpa por atrapalhar a sua manhã aí, mas mereci o espaço, a final do futebol feminino. O microfone tá aberto, o espaço também sempre existe. A gente tem, devido à falta de calendário e à falta, infelizmente, de uma competitividade maior, nós temos que buscar outras transmissões, outros campeonatos, mas o Música, Futebol e Cerveja, assim como o Giro Esportivo, é para tratar de assuntos locais. E o microfone está aberto para a Cerc e o CDB, para você, Nando, para o futebol feminino. Boa sorte amanhã na final, para dar o troco no galo do povo amanhã lá no Jacques da Luz. Eu que agradeço o convite, sempre que foi convidado, farei o possível e o impossível para estar presente, né? Chamar a torcida aí para torcer, o pessoal que gosta do Cerc, o pessoal que gosta do Operário também,
A gente tem que entender que o esporte é feito de adversários, né? E se a gente tiver adversário forte, a gente é forte. Se a gente tiver adversário fraco, a gente é fraco. Né? Seria legal se o professor Cleiton pudesse estar aqui presente, se o professor Luiz Gustavo pudesse estar aqui presente, mas, de novo, a frase que eu falei, a gente tem que fazer muitas coisas fora daqui. O Luiz deve estar atrás dos seus times sub-13, sub-14, sub-15. Então a gente vive nesse mundo do futebol aí, amador, né? Que a gente ama com paixão mesmo de todos os lados. E amanhã vai ser entrega total. A gente vai fazer de tudo para ganhar. Agradecer também ao nosso presidente que vem aí dando apoio para a gente, a comissão técnica que está lá em Chapadão, as meninas que estão treinando lá, as nossas meninas, porque no fundo, o que faz diferença é a vontade de vencer, né? E querer aparecer e querer jogar, tá? Então, quem for assistir o jogo amanhã vai ver a entrega dos dois lados, ninguém querendo perder, e vai ter mais polêmica, né? Porque o jogo é sempre polêmico. Ninguém quer perder, não, a gente quer ganhar, a gente quer para o brasileiro de novo, elas também. Então, eu acho que vai ser bom para todos, né? A gente sempre fala às vezes que a gente perde. Pô, o jogo foi um jogão maravilhoso, mas foi bem melhor para elas que ganharam, né? E para a torcida que viu um jogo maravilhoso, né? E a gente vem fazendo jogos aí, nível nacional e internacional até no futsal. Então, o pessoal gostou de ver, de assistir. Isso que é importante, né? Que vença o melhor no dia, que vença quem tiver mais merecimento, né? E que quem ganhar faça um ótimo trabalho no que vem para o bem do Estado, né? Agradecer também a própria federação que deu todo o apoio nesse campeonato aí, fez de tudo para fazer um excelente campeonato, a Fundesport, que deu apoio também, a Funesp, que oferece. Então, a gente critica muito, mas a gente tem que agradecer também, né? Agradecer a todo mundo que tenta fazer. Então, não é só jogar pedra, não é só falar mal, é reconhecer o trabalho dos outros, né? Eu tenho que agradecer a muita gente aí. Se fosse agradecer aqui, também tinha que ficar o dia inteiro falando. Mas o mais importante, a gente do nosso lado, né? E a gente sabe que do outro lado também tem pessoas bem intencionadas, mas que tomara que percam pra gente amanhã. Tá bom? Tinha que. Ó, o Christian tá mandando aqui que vai ser 3-0 pro Galo, nosso comentarista, que é operariano também. Aliás, o Operário não tomou gol ainda, né? Se acerta e quiser ser campeã, vai ter que fazer gol ou no tempo normal ou nos pênaltis. Olha, Nando, foi um prazer de novo. A casa é sua, viu? Um grande abraço, irmão. Última coisa, tomara que esses 90% estejam lá para ver o jogo, né? Aqui no nosso estado, outra polêmica já. Exatamente. Você sempre me vê nos jogos do estadual masculino, feminino, eu sempre estou ali, né? Então, assim, eu falo muito isso aí, ó. Tem gente que fica no sofá, vendo o jogo de todo o estado do mundo, nunca foi no Morenão, nunca foi no Jacques da Luz, nem sabe onde fica, e mete a boca em todo mundo, né? Mas não vai lá reclamar, não vai lá torcer, né? Se a gente encher o Morenão no masculino, se a gente encher o Jacques da Luz, a gente tem mais condições de fazer trabalho, a gente vai ter mais parceiro, vai ter empresa que queira apoiar, vai ter gente que queira gastar o dinheiro com o futebol. Então, gente, meu último recado é o seguinte: não critiquem só. Critiquem sim, mas torçam, vão lá ver seu time, apoiem o seu time, xinga o técnico, xinga o auxiliar, mas esteja lá, pô. É só não agredir a gente, só xingar que eu falei nesse sentido. Falar, tá errado, tá isso, cobrar da gente. Isso aí é normal da nossa profissão, a gente gosta disso, a gente está preparado para isso. Mas vá ao campo, veja o jogo, faça uma crítica construtiva, né? Se a gente lotar metade do Morenão que está liberado para o estadual ano que vem, é outro patamar que fica o nosso futebol. Se a gente conseguir amanhã no Jacques da Luz levar muitos operarianos lá, levar muitos torcedores do SERC, a gente fica feliz. Por quê? Por isso a evolução para o nosso esporte. Nós vamos estar ganhando, todos vão estar ganhando, né? O pessoal da imprensa, o pessoal da federação, o pessoal dos clubes, isso que é importante. Como aquele velho ditado também, falem mal, mas falem da gente, falem do futebol feminino, critiquem o futebol feminino, falem tudo, mas lá vai assistir, né? Não fica vendo só um lancezinho isolado que a goleira sai do gol e faz um lance bizarro. Porra, vai lá ver o golaço que a menina marca, né? No passado nós perdemos o jogo do Operário, com um golaço do Operário, né? Nós já marcamos vários golaços no campeonato, nós já ganhamos várias vezes com golaço, com partidas maravilhosas também. Então vai lá ver, olha o pessoal treinando. Depois, no ar aqui, a gente responde pergunta, a gente fala porque fez isso,
por que não fez aquilo. Isso é bom, isso é saudável, tá? Um abraço, obrigado mais uma vez. Valeu, esse foi Nando, 11h46. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.